Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Pedro Duarte Neves, mais uma vez aqui connosco. Neste momento já só pretendemos mesmo, pelo menos da nossa parte, esclarecer aqui algumas questões que ficaram ainda por apurar e não vão ser muito longas. Eu vou começar pelas denúncias dos indícios que tínhamos falado há pouco relativamente àqueles indícios graves por parte do BCP. Foi-nos dito que a primeira denúncia surgiu a 28 de novembro. E que, supostamente, o Banco de Portugal achou que era uma denúncia insuficiente. Era uma denúncia grave, atenção, era uma denúncia grave, mas supostamente insuficiente em termos de alguma matéria. Posso fazer até ao fim e depois... Peço desculpa. Surge depois, a 11 de dezembro, uma segunda denúncia. E essa, supostamente, já mais completa aos olhos do BCP. É curioso este completar das denúncias e da informação que o Banco de Portugal achou que era insuficiente. Alguém falou com este anónimo que denunciou? Não, e ele não era anónimo. Portanto, estas duas denúncias são de alguém que já falámos amplamente, quer dizer, os senhores muito mais do que eu, que já falaram amplamente aqui nesta comissão. Eu posso dizer o nome, mas me poupasse isso. Podemos estar a falar de João Berardo. Poderíamos estar a falar de João Berardo, sim. E, portanto, só para vamos lá ver, a primeira denúncia era uma denúncia com gravidade. Mas sendo uma denúncia com gravidade, era, digamos assim, não era... Estou a dar a minha opinião e a minha reação na altura, porque, enfim, porque isto foi analisado, quem sabe analisar este tipo de documentos. Era uma denúncia que era grave, mas, digamos assim, havia algumas peças que faltavam para perceber tudo aquilo que se veio a perceber mais tarde. A segunda denúncia, que é de 11 de dezembro, da mesma pessoa, é uma denúncia que torna as coisas, se eu posso dizer, mais evidentes e, portanto, a gravidade aumentou. Podemos considerar aqui que eventualmente terão convidado o Berardo a aperfeiçoar a denúncia? Oh, Sr. Deputado, isso é uma coisa que não faço a mínima ideia, não é? Não, quer dizer, não faço a mínima ideia. Não sei o que é que... Permita-nos, porque realmente a dizer, coincidência das denúncias de uma... suposições sobre factos que desconheço totalmente, sim. Sim, aqui não é uma questão de suposições, estávamos simplesmente a achar estranha esta coincidência de que a primeira denúncia não era suficiente e a segunda já vai mais completa, sabemos quem foi o denunciante e, portanto, só queríamos tentar perceber se eventualmente teria sido convidado a completar essa mesma denúncia. Não. O Dr. Vítor Constâncio disse que recebeu João Berardo com mais 2 elementos do Banco de Portugal naquela célebre reunião. E o senhor já disse aqui que não esteve presente nessa mesma reunião. Tendo em conta que tinha o pelouro da supervisão do Banco de Portugal, não acha estranho não ter sido convidado para essa mesma reunião? Não é nada estranho. O Dr. Vítor Constâncio tinha liberdade para convidar e levar quem achasse bem. Ele achou bem, era uma reunião com uma pessoa, eu diria que até seria talvez um bocado desproporcionado haver uma delegação tão grande, não é? E, portanto, ele fez-se acompanhar por 2 diretores dos serviços. Eu lembro-me que foi uma reunião, como ele contou hoje, foi uma reunião que, enfim, foi tão contada internamente na altura que eu quase que estive lá dentro, está a ver? Portanto, mas quer dizer, de todo nada estranho. Então, o Vítor Constâncio para uma reunião vai com quem achar. Aliás, qual é que seria o motivo da reunião? Ele não podia adivinhar, não é? Que o Dr. Vítor Constâncio disse-nos aqui hoje de manhã que eventualmente só não teria ido, eventualmente até teria ido para o estrangeiro nessa altura e por isso é que não teria ido à reunião, porque supostamente deveria ter estado. Não lhe posso dizer nada, não sei em que dia é que foi a reunião, nem se estava no estrangeiro ou não. Faria de Oliveira, a 9 de janeiro de 2009, fez chegar uma carta a Teixeira dos Santos a revelar a preocupação com a exposição da Caixa ao BCP. Peço desculpa, carta de Faria de Oliveira...
fez chegar uma carta, Faria de Oliveira, a 9 de janeiro, fez chegar uma carta a Teixeira dos Santos a revelar preocupações com a exposição da Caixa ao BCP. 9 de janeiro de 2009. Tem conhecimento disto? Não, quer dizer, não lhe consigo dar um não definitivo, mas esta carta a existir, quer dizer, ela é uma carta para o Ministério das Finanças, para o acionista, não é? Não sei se ela existe no Banco de Portugal ou não, não lhe consigo dizer, seguramente que não passei por ela quando consultei a documentação que o Banco de Portugal enviou aqui para esta comissão, portanto, não. E sobre o tema desta mesma exposição da Caixa ao BCP, também lhe foi dado conhecimento? Da carta? Não, dessa carta que eu tenha presente, não, mas vamos já ver, mas a exposição dos créditos garantidos por ações, obviamente que eram acompanhados pelo Banco de Portugal, e eu já referi aqui na última audição que em reuniões que o Conselho de Administração do Banco de Portugal tinha com reuniões que o Conselho de Administração do Banco de Portugal tinha com o Conselho de Administração da Caixa, as questões de imparidades, por exemplo, e destes créditos e de registro de imparidades eram questões que eram tratadas, sim. Vítor Constâncio refere, a propósito do crédito concedido a João Berardo, que se eu estivesse, são palavras, passo a citar, se eu estivesse na Caixa não faria esta operação. Referiu isto esta manhã. Se não faria esta operação é porque houve questões que eventualmente não teriam sido acauteladas. Se o próprio Governador do Banco de Portugal diz que não o fazia, como é que o Supervisor não a detecta e não o levou a lançar nenhum alerta à Caixa Geral de Depósitos? Sra. Deputada, o Sr. Vítor Constâncio disse que não faria uma operação dessas, é uma opinião que pode perfeitamente ter e expressar. Aquilo que o Banco de Portugal fez foi tomar uma decisão sobre uma participação qualificada, que é uma coisa completamente diferente. A exposição da Caixa a créditos garantidos por ações foi qualquer coisa que foi acompanhado pelo Banco de Portugal, como eu tive aqui a oportunidade de referir, enfim, na última audição, sim. E agora, para terminar, e não precisamos demorar muito tempo, porque eu só preciso da parte do senhor, que no fundo me dê respostas de sim, não preciso muito mais explicação. Vamos lá ver. À exceção da primeira, obviamente, como é que o senhor define gestão sã e prudente? Gestão sã e prudente é uma gestão que, no essencial, associa os riscos que a instituição toma aos recursos de capital que ela tem e, portanto, adequa o perfil de risco. As decisões que têm risco podem se concretizar de maneiras diferentes, porque elas, por definição, são decisões de risco. Uma instituição deve ajustar os seus recursos de capital ao seu perfil de risco. Cabe na sua definição de gestão sã e prudente um banco conceder 350 milhões de euros para adquirir ações de um banco concorrente? Só preciso do sim, não. Sra. Deputada, é uma decisão que tem um risco associado e que a instituição pode tomar no seu, digamos assim, limite de decisões que pode tomar. É uma decisão de gestão que tem um risco, mas pode tomar essa decisão. Será um sim? Não é um sim, é aquilo que eu disse. Mais ou menos. Cabe na sua definição de gestão sã e prudente um banco conceder 350 milhões de euros para adquirir ações de um banco concorrente, tendo como garantias as próprias ações? Sra. Deputada, como é que eu lhe posso responder a isto? Esse tipo de operações são operações que não são raras no sistema bancário europeu. Portanto, esse tipo de operações são operações que existem
sempre existiram e que as instituições tomam adequando o seu perfil de risco aos seus níveis de capitais. Portanto, estas operações existem. E, portanto, existem. Elas, digamos assim, há sempre a questão de... Mas são permitidas, não são permitidas? Não há enquadramento legal nenhum no mundo que permite, que impeça este tipo de operações. Está a ver? Peço desculpa. Portanto, não há nada que impeça este tipo de operações. As instituições devem ajustar o seu perfil de risco aos seus recursos e, portanto, essas operações existem. Essas operações existem. Eu vou continuar. Cabe na sua definição de gestão SEI e prudente um banco conceder 350 milhões de euros para adquirir ações de um banco concorrente, tendo como garantia as próprias ações e tendo como rácio de cobertura 105%? Vamos lá ver. Aquilo que era para cobrir esses empréstimos eram, contratualmente, acho que é assim, eram as ações desse banco, mas a qualquer momento seria possível juntar garantias adicionais, incluindo outro tipo de títulos. E há uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: num crédito desses, quando os títulos, digamos assim, não são suficientes, há patrimónios que supostamente devem responder em caso de incumprimento. Portanto, há patrimónios que devem responder em casos de incumprimento. Cabe na sua definição de gestão SEI prudente a Caixa Geral de Depósitos conceder empréstimos para adquirir ações de um banco concorrente, ficando com uma exposição direta e potencial de 10% do BCP? Eu não vou agora referir o número exato, porque eu julgo que o valor exato não é 10%. Aliás, a Caixa teve mas não quero agora entrar aqui em diálogo. A Caixa chegou a ter essa exposição com uma participação direta no banco, não é? Portanto, a Caixa chegou a ter uma participação no banco acho que foi, não tenho presente, não, era 2 na altura, mas no passado e foi mais. Crédito. E uma participação dessas, de facto, vai direta às contas da instituição. Portanto, se houver uma perda do valor, essa vai direta às contas, ao passo que num caso em que são concessões de créditos, há outro tipo de reforço de garantias e digamos assim, instrumentos para tentar cobrir essas perdas. E, portanto, as perdas não foram do mesmo montante aquelas que eram no caso de ser uma aplicação direta. 10% ou 8%, de facto, é uma posição que tende a fragilizar, tende a vulnerabilizar, deixe-me expressar assim, tende a vulnerabilizar a instituição face a uma evolução adversa do valor das ações. Era isso mesmo. Cabe ainda na sua definição conceder consecutivamente empréstimos de centenas de milhões de euros em condições contrárias às exigências da Comissão de Risco? Vamos lá ver, os conselhos soberanos, o Conselho de Administração é soberano na tomada de decisões. Eu já aqui referi que há parceiros comerciais que basicamente vão no sentido de expandir a atividade, de obter mais novos clientes. Há parceiros de risco que tipicamente tendem a tomar menos risco e, portanto, fazer menos operações. Compete ao Conselho de Administração fazer o equilíbrio entre esses parceiros, não é, que existem. Então, cabe ainda na sua definição de gestão SEI prudente não haver justificação por parte dos administradores na tomada das decisões contrárias ao risco? As decisões dos Conselhos de Administração devem ser fundamentadas. Isso é um ponto importante. Posto isto, e a última pergunta que faço, explique-nos, considera que cumpriu plenamente o artigo 118 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, do REGIC? Sra. Deputada, eu respondi ao seu colega do Partido Comunista Português
E portanto, eu não teria Sim. nada a acrescentar, porque acho que cobria esse tema. Sim, mas há uma parte no número 1 da norma que normalmente já aconteceu hoje de manhã e aconteceu há pouco, penso eu que na resposta, há uma parte que nunca é lida nem é justificada. Diz no número 1, não respeitarem as regras de uma gestão sem prudente, o Banco de Portugal pode notificá-lo para, no prazo de lhe fixar, tomar as providências necessárias para restabelecer ou reforçar o equilíbrio financeiro ou corrigir os métodos de gestão. Esta parte normalmente não é dita nem é referida. Quando estamos aqui a falar em regras, eu suponho que sejam regras, vamos lá ver, que sejam... não sejam respeitadas, regras regulamentares. Não estou a ver aqui, numa concessão de uma operação dessas, não estou a ver que haja uma violação de uma operação, de uma norma regulamentar. Por isso, simplesmente, aqui o que acontece é uma operação com as características que existem e, portanto, não há aí uma violação de regras. E, portanto, o 118, de facto, para uma situação como esta, não pode ser utilizada. Não. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.